Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a amada igreja. Peço a todos que se coloquem em pé para fazermos uma oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Logo depois seguiremos a liturgia com a leitura e o canto ao Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, e te damos graças por mais um dia de vida, por mais uma semana também de vida, ó Deus, a qual o Senhor esteve conosco em todo o tempo, e o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai, por esse momento de ajuntamento solene do teu povo, no domingo, o dia do Senhor, o dia em que descansamos no Senhor. O descanso é a adoração, o louvor e o bendizemos o teu santo nome. Seja propício a nós, Senhor, na liturgia do culto ao Senhor essa noite. Nos orienta, nos direciona, nos dá a iluminação do teu Espírito para conduzirmos todas as coisas conforme a tua santa e bendita vontade. Seja propício ao teu povo, ó Deus, que te adora essa noite, que te louva, não só os que estão aqui no templo, mas todos aqueles que estão em seus lares acompanhando pelas redes sociais. Que eles adorem ao Senhor, que eles louvem o nome do Senhor. Pai querido, nós te pedimos também pelos enfermos, por aqueles que estão passando tanta necessidade nesse momento. Que o Senhor os restaure, que o Senhor conceda saúde, graça e misericórdia. Que o Senhor seja com aqueles, Senhor, que estão passando dificuldades com seus familiares, que estão internados em hospitais. Que o Senhor tenha piedade deles, que o Senhor os abrace, nos dando conforto e consolo com o teu Santo Espírito. Ó Deus, se propício a nós essa noite, nos traz alegria no coração de poder te adorar, de poder fazer tudo conforme a tua santa e bendita palavra e vontade. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Pai de Cristo, ainda neste momento de adoração ao Senhor, estejamos lendo no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 17, que também será projetado no Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se coloquem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estejamos agora louvando ao Senhor com o número 19, que tem como título o verso 1.
para que assim estejamos colocando nossas vidas. Vamos ler o Salmo 32, versículo de 1 a 5. Como projetar. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Enquanto falei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dias sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Estejamos um breve momento de silêncio, apresentando nossas vidas ao Senhor, e em seguida iremos orar juntos pela sua misericórdia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós apresentamos cada um de nós as nossas vidas em orações silenciosas diante de Ti, Senhor. Apresentando o nosso ser, muitas vezes, Senhor, ainda dominados, não mais dominados, mas sim com justiça, Senhor, o pecado, seja com nossas palavras, obras ou pensamentos. Não te agradamos nas nossas vidas, Senhor. Não somos também, não cumprimos os teus mandamentos, nem amamos o nosso próximo, nem a Ti, como deveríamos fazer, Senhor. Somos muitas vezes egoístas e preguiçosos, mas contamos, Senhor, sempre com a tua misericórdia, no sacrifício do teu Filho Jesus, que nos perdoou e nos congrega novamente a conta do próprio reino, Senhor. E agradecemos por essa tão grande obra que o Senhor tem feito e apresentando nossas vidas para que o Senhor esteja assim trabalhando através do teu Espírito todos os dias, Senhor. Pega no nosso coração e nos trazendo novamente para toda a manhã para estarmos agradados a Ti, Senhor, como o Senhor deseja que assim façamos, Senhor. Dessa forma, nós te louvamos desde já por isto, Senhor. E agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, igreja, eu peço o salvamento do nosso nome dos louvores e o salmo que a igreja acompanhando o Salmo número 151. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufes e atidanças, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Eu deveria a nossa irmã André, no negócio nesse momento, ela se louvou. Amém. Amém.
voz com alegria de todo o coração.
passaremos esse momento ante a outro momento também que teremos essa noite para a posse, a oração ao Senhor sobre a posse daqueles que foram eleitos para o ano de 2022 aos seus cargos e funções dentro dos departamentos devidos da igreja. Antes disso, nós teremos um momento de batismo, no qual a palavra de Deus nos instrui de que o batismo é um sacramento da nova dispensação que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, com uma aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, torna-se sinal e selo da nossa comunhão e união com o Senhor Jesus Cristo. E isso é feito pelo resgate dos nossos pecados, pelo sangue do Senhor na cruz vertido para a regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo. Isso foi feito devido à nossa adoção para com o Senhor, como filhos de Deus, e da ressurreição também para a vida eterna. Por isso, esse meio de graça, a qual chamamos de sacramento, onde as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível, e isso tendo por testemunho a própria igreja do Senhor Jesus, e assim passam a estar com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus, ele ou ela prometem ser o seu, que Deus será o seu único Deus, e também o de sua posteridade. E as pessoas assim batizadas prometem pertencer ao Senhor inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão da sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade, que está registrado em Gênesis capítulo 17, no versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrompida, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto. Isso também é registrado na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Assim, portanto, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão quando passavam pelo rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria a esses filhos dos crentes o nome de santos, como Paulo registra na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, também versículo 14, com que nas Sagradas Escrituras são designados os membros da igreja. Tampouco nosso Senhor os teria tratado nessa relação, dando a eles a sua bênção. As crianças, a declaração do Senhor é em Marcos 10, 14, dos tais é o reino de Deus. E agora que Deus concede a todos nós o grande privilégio de dedicarmos a Ele os nossos filhos, eu convido a declarar a fé, a reconhecer solenemente os seus deveres para com Deus e para com a sua igreja, a qual fazem parte, em referência a esta criança que hoje passará pelo batismo, mesmo que não tenha que ela própria responder a algumas perguntas, mas essas serão feitas aos pais, e pela fé dos pais, na aliança e no pacto com o Senhor Jesus Cristo, elas estão assim inseridas nas bênçãos que o Senhor dispensa à sua igreja. Por isso eu convido a vir aqui à frente o casal, nossos irmãos Everton Luiz e Mariana em Graça Oliveira, trazendo para o batismo a pequena Sara Oliveira Fernandes. Tá servido, depois faz.
farei algumas perguntas, amados irmãos, na presença de toda a igreja, e tendo os irmãos e irmãs como testemunha, e ao que certamente responderão positivamente. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, padecendo sob o poder de Pôncio Pilatos, foi ele assim crucificado, morto e sepultado, ressurgindo dos mortos ao terceiro dia, subindo aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vir a julgar os vivos e os mortos. Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e também na vida eterna. Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida da vossa filha até a idade da razão, vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada nas Escrituras. Também prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Prometem também ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade, como está agora, a respeitar o culto divino e a participar dele. Muito bem, meus amados irmãos, eu convido toda a igreja a se colocar em pé. Então nós vamos orar nesse momento. Curvem suas frontes. Louvamos e bendizemos teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência à pequena Sara, que aqui te é apresentada. Nós e os seus pais a dedicamos e oferecemos a ti, pedindo-te que a recebas debaixo da tua proteção e sejas o seu Deus e Salvador. Regenera, ó Pai, santifica pelo teu Espírito Santo, e faze que, quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e adore como seu único e verdadeiro Deus e Salvador, e te glorifique por todos os dias de sua vida. Coloca, Senhor, na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão, como um membro do seu corpo. Dá a tua bênção, ó Deus, para acompanhar esse sacramento do batismo, que vai ser ministrado agora em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Diácono, por favor, pode auxiliar aqui, por gentileza. Sara Fernandes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e eterno seja o teu santo nome. Eis aqui a tua pequena nova serva, Senhor. Eis aqui os teus servos, os seus pais, que dedicam a vida dessa criança ao Senhor. Obrigado, Deus, porque na presença da tua igreja, como testemunha, estamos aqui vendo e adentrando a esta igreja visível, mais um membro do corpo de Cristo. Nos
abençoa, Deus, derrama bênçãos sem medidas na vida desse casal e de toda a sua família, para que continuem fiéis às Escrituras e, acima de tudo, fiéis ao Senhor, que glorifiquem o Teu nome no ensinamento da Palavra de Deus, para que Sara cresça em graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nós te oramos e agradecemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Nós queremos agora poder chamar os irmãos presentes a posse para os departamentos, para as funções e também para os cargos para o qual foram eleitos e escolhidos para o ano de 2022. Aos que estiverem presentes, por favor, à medida que eu for chamando, venham aqui à frente. Da UPH, presidente Diácono Antônio Fernando, vice-diácono Célio Severino, primeiro secretário Libânio Bezerra, segundo secretário Isaías Salles, presbítero Isaías Salles, tesoureiro presbítero Carlos Henrique, conselheiro presbítero Osneto Moura. Da SAF, a presidente Cristiane Mendes, a vice-irmã Orli Tereza Leite, primeira secretária Denise Câmara, segunda secretária Nilda Rocha, tesoureira Nadir Machado, conselheiro presbítero Carlos Henrique, que pode já estar presente aqui por motivo da OPH. Da nossa UMP, o presidente presbítero Carlos Henrique, ainda presente, vice o irmão Everton Luiz, primeira secretária Micaela Freitas, segunda secretária Evelyn Catarina, tesoureira Mariana Fernandes, conselheiro seminarista Helder, que está enfermo, por isso está ausente. Da nossa União de Crianças Presbiterianas, a UCP, ou do Departamento de Coordenação é de Nilza Freitas, a vice-coordenação Cláudia Alves, apoio à irmã Edinalva Souza e também Micaela, uma ausente por motivo de doenças, e Micaela que já está presente por outro departamento. No nosso departamento de missões, o presidente presbítero Carlos Henrique já se encontra, a irmã Elisa Nascimento, ausente, a secretária Josiane Martins e o conselheiro presbítero Libânio Bezerra também está já presente. Na nossa escola dominical, nós temos já presentes a minha pessoa como professor da classe RUS de adultos, o seminarista Helder, que está ausente, ainda numa outra sala de discipulado, a minha pessoa, a classe Gênesis, na qual a irmã Cláudia está ausente, mas a irmã Denise e Micaela estão presentes. Na classe Salomão, o diácono Antônio Fernando. Muito bem, vamos orar nesse momento ao Senhor. Pedimos mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos orar a Deus, rogando as bênçãos do Senhor. Ó Deus bendito e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de sermos teus servos, teus filhos por adoção, e por termos, Senhor, recebido funções importantes no reino de Deus, cargos a serem trabalhados para a glória de Deus. Eis aqui o teu povo, os teus servos escolhidos, eleitos para trabalharem nesse ano de 2022. Senhor, o que te pedimos é que o Senhor conceda sabedoria, discernimento, que o Senhor
Senhor os conserve no consolo e no conforto nos momentos de tribulação, mas que o Senhor também os fortaleça para servirem ao Senhor de todo o coração. Que eles possam, Senhor, com o trabalho de suas mãos, louvar e engrandecer o teu santo nome. Ser propício, Senhor, a esses irmãos amados e por aqueles que faltaram, que estão ausentes por motivo justo, Senhor, de seus momentos de enfermidade. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos abençoe, os guarde e os traga, Senhor, ao trabalho do Senhor, firmes, sãos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos as tuas bênçãos e tornamos agora empossados a todos aqueles que foram chamados e eleitos pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, assim como temos feito, pela manhã temos trazido todos os domingos uma mensagem acerca das palavras do Senhor Jesus Cristo. Não diferentemente, como um precioso ensinamento e profundo da palavra de Deus, trazemos todas as noites, nos últimos domingos, um salmo dos degraus, um cântico, um salmo dos cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, mesmo assentados, no Salmo 127, e deixem assim abertos. Eu convido as crianças a poderem estar aqui à frente para orarmos e elas irem estudar a palavra de Deus nas suas classes. Deixem o texto aberto no Salmo 127, esse cântico de Salomão, para podermos aprender da palavra de Deus essa noite. Vamos orar pelas crianças, pelas professoras. Querido Deus e Pai bendito, a Tua palavra nos ensina que de tais crianças é o Teu reino, a ponto também do Senhor usar a comparação de que precisamos nos tornar como crianças, na sua inocência, na sua singeleza, na sua sinceridade e no amor que elas têm com toda a fé. Ó Deus, eis aqui as tuas crianças, os teus filhos e filhas, pequeninos, mais desejosos de aprender a tua palavra. Por isso, Senhor, as ensina por meio das professoras, as abençoa a mente e o coração, para que elas possam estar assim ouvindo a tua palavra e aprendendo dela. As faz crescerem, ó Deus, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, Salmo de número 127, mantenha a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos o texto. Versos de 1 a 5. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Esse salmo, meus irmãos, ele nos traz um tema muito importante para a nossa vida, que apesar de sabermos o quanto vivemos num mundo
repleto de estresse, de ansiedade, de coisas que atormentam a vida de todos nós, por todos os lados. Está aqui no Salmo 127, um cântico de romagem, ou chamado também um cântico dos degraus, ou o cântico dos peregrinos, onde o povo de Deus, ao caminhar pelo deserto, em direção a Jerusalém, ao templo do Senhor, eles podiam estar louvando a Deus, cantando, entoando esses poemas, de poderem estar assim se fortalecendo da palavra de Deus e aprendendo dela para a glória também de Deus. Por isso esse salmo nos traz um tema com relação à ansiedade. Esse tema nós podemos tratar como uma prevenção contra a preocupação. Uma prevenção, não de fato nós deixarmos ou conseguimos deixar toda a preocupação de lado. É impossível neste mundo que venhamos a ter vidas sem preocupação, sem nenhum tipo de estresse. Mas esse salmo nos traz pontos importantes que vão nos auxiliar a sermos conduzidos por Deus a momentos de paz, a momentos de bonança, mesmo em meio às angústias e às tribulações. Por isso, nós com Ele poderemos nos prevenir contra os momentos de preocupação. Está aí o Salmo 127, do verso 1 ao verso 5, nos trazendo uma leitura onde nós podemos aprender deste Salmo sobre a ordem da sociedade, onde podemos ver nele a política e também a família. E essa ordem é mantida não somente pelas bênçãos de Deus, a nossa vida e a vida da igreja, não pela sabedoria dos homens, mas pelo poder do Senhor. Esse salmo nos mostra também que a procriação de filhos é um dom único e um dom vindo da parte exclusivamente de Deus. Outros salmos, assim como esse, têm a didática dos ensinamentos da literatura e da sabedoria. Aqui, o que está em destaque no texto é sobre a inutilidade do esforço humano, e essa sem pedir a ajuda de Deus. Por isso que esse esforço se torna inútil quando você não depende do Senhor para as coisas. E o salmista nos dá uma explicação e uma aplicação muito especial com esse cântico popular entre os peregrinos, entre o povo de Deus, no qual caminhavam louvando ao Senhor. E ele nos ensina através de cada verso, conforme, por exemplo, os versos 1 e 2, que você está vendo aí na sua Bíblia. Os versos 1 e 2, o salmista trata aí na providência de Deus. Nessa providência, ele se coloca como dependente dele. Os versos 1 e 2 nos mostram o salmista tratando a providência de Deus de uma maneira da qual ele dependa exclusivamente de Deus. Veja o que ele diz no começo do salmo: se o Senhor não edificar a casa, se ele não edificar, em vão estará guardando essa casa o sentinela. Aqui ele mostra a total dependência do homem a Deus. Caso o Senhor não faça, eu não vou conseguir fazer. Caso o Senhor não guarde, eu não vou conseguir guardar. É isso que ele nos orienta aqui. Por isso, essas palavras aqui, elas são bem ilustradas com as necessidades básicas humanas. Ou seja, na construção de uma casa, por exemplo, ou de uma cidade, guardá-las sem o Senhor não adianta, não faz diferença alguma. De acordo com os padrões divinos, a ordem é que o Senhor tome conta dessa residência, ou seja, não apenas de uma residência em forma de estrutura, de tijolos e areia, mas está falando da nossa vida. Se Ele não guardar a nossa vida, em vão nós a vigiamos. Se Deus não estiver no controle dos planos de tudo aquilo que o homem faz, que eu e você, nós fazemos e planejamos, porque todo aquele que, mesmo sendo um homem até diligente, ou nós, que somos diligentes, e trabalhamos desde o amanhecer até a noite, não podemos esperar sucesso algum, nenhum, se não houver a presença de Deus.
se não houver a proteção de Deus sobre nós. Por isso, nos versos 1 e 2, o salmista trata aí a providência de Deus, demonstrando que é preciso depender completamente dele. Os versos 3 a 5, o salmista vai tratar na providência de Deus agora. Ele estando nela, qual a sua reação? E aí ele vai falar da herança que Deus concede enquanto ele se encontra na total dependência de Deus. Uma das heranças do Senhor, ele trata aí no texto como sendo os filhos. Um outro conceito da necessidade também da dependência de Deus é tratado na constituição da família. Gênesis capítulo 30, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Por acaso sou eu que pedindo a geração de filhos do teu ventre? Ou seja, se Deus não providenciar, o homem não consegue. O homem não coloca nenhum projeto ou plano para a frente. Por isso, reconhecer que os filhos são presentes de Deus, o salmista nos diz que é a base para a constituição de um lar bem sucedido, onde alegria e proteção aqui são descritas como os resultados de se ter filhos e educá-los principalmente nos princípios do Senhor. Outra importância que ele nos mostra são os filhos durante a mocidade de um homem. Eles podem protegê-lo, defender a sua causa contra os seus adversários. Quando ficar velho, ele assim o faz. Mas estando no tribunal de justiça, junto às portas da cidade, como ele vai nos mostrar no texto, a coisa fica completamente diferente. Por isso, antes de ver os detalhes desse texto, é importante levar em consideração aqui 3 pontos, meus irmãos, neste salmo. Em primeiro lugar, vamos ver do que o salmo não trata, daquilo que ele não diz. O salmista não tenta aqui resolver questões teológicas, doutrinárias, não trata sobre disciplina, não é o assunto do salmo. Ele não fala sobre nenhuma disciplina espiritual, nem mistérios sobre o reino de Deus. Ele não traz nenhum assunto sobre o campo missionário, não trata aqui sobre evangelização de milhares de pessoas, mas aqui Salomão trata de coisas comuns, reais ao nosso dia a dia, ao dia e também da sua vida. Em segundo lugar, precisamos levar em consideração o que está aí no verso 2, na expressão que o salmista usa, amados, ou amados de Deus. Salomão se refere não só aqui a Cristo, o amado de Deus Pai, mas consequentemente a todos aqueles que estão unidos a Ele. Ele faz referência ao que lembramos nas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, quando João diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa declaração aqui do apóstolo João diz que Cristo ama os seus, ou seja, todos aqueles que o Pai lhe deu, todos aqueles a quem Cristo resgatou e foram dados pelo próprio Pai. E Cristo, consequentemente, tendo eles em suas mãos, nos tendo em seus braços, Ele nos amará até o fim. Por isso Ele foi à cruz pelos nossos pecados, e isso é motivo de nossa eterna gratidão ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Salmo é de autoria aqui de Salomão, mesmo que até que alguns estudiosos em algum tempo da história trouxeram dúvidas quanto a esse Salmo ter sido escrito por ele, devido ao fato aqui de verem nesse texto temas diferentes, e com isso pensam alguns que o pensamento de Salomão está sem estrutura, porque ele fala de uma coisa, fala de outro assunto. Mas nós precisamos discordar, tendo como base um dos argumentos, por exemplo, do nosso teólogo João Calvino, quando ele diz assim acerca do Salmo: não há razão para os judeus negarem que este Salmo foi escrito por Salomão. Não há nenhuma desarmonia na intenção do autor. É absurdo que impõe um novo sentido para o qual não há necessidade.
visto que o salmo é muito apropriado ao próprio Salomão, dotado de espírito de sabedoria nos negócios do governo, discursando sobre coisas acerca das quais ele conhecia bem e tinha bastante experiência. Quando ele afirma que Deus governa o mundo e a vida humana, diz ainda Calvino, Paulo faz isso por duas razões. Primeira razão, não importa o tipo de prosperidade que os homens recebam, a ingratidão deles se manifesta imediatamente. Ao atribuírem tudo a si mesmos, não foi Deus que me deu, foi eu que consegui. Assim Deus é roubado da honra que lhe é devida. Salomão, para corrigir um erro tão perverso da parte dos homens ímpios, declara que nada nos acontece prosperamente, não acontece por acaso, ou não acontece se Deus não nos abençoar, ou não abençoar o nosso procedimento. A segunda razão, ele diz que o propósito de Salomão era o de derrubar a tola presunção dos homens, não temendo fazer qualquer coisa contrária, mesmo sabendo da dependência exclusiva de suas forças ao Senhor, se desprendendo daquilo que exigem para si mesmos, sem fundamento algum. Salomão, então, aqui no Salmo, adverte a serem modestos e a invocarem a Deus. É preciso que o homem se renda, se sujeite ao Senhor e saiba que tudo que ele faz, tudo que ele tem, todos os seus planos, aquilo que ele arquiteta, ele vai, no final de todas as coisas, depender de Deus. Então concluímos aqui, meus irmãos, essa afirmação que a vontade de Deus não é que vivamos parados, não é que cruzemos os braços sem trabalharmos, ou fiquemos sem produzir nada, mas sim que nos esforcemos fazendo uso de todos os dons, os talentos e vantagens que Ele nos tem dado. E que durante e no final de tudo, os créditos de toda a provisão que nós tivemos é dele, apenas dele. Vejamos aí, quando você olha para o verso 1 agora, expondo esse texto do Salmo 127, onde está aqui Deus, por meio de Salomão, que escreve esse salmo, nos mostrando a provisão e a proteção no salmo, no verso 1. Quando o salmista começa dizendo assim, nos mostrando claramente aqui a provisão de Deus e a proteção de Deus, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você vê que o salmista aqui no texto fala de duas condições sobre o esforço humano: no estar prostrado aos pés do Senhor e em total dependência. Se o Senhor não edificar, se Ele não fizer, o seu esforço não valerá a pena, o seu esforço não adiantará, porque é algo que só Deus pode fazer. Veja, meus irmãos, igualmente aqui, quando usa a palavra também cidade, como ele usou a palavra casa, ele não se refere apenas aos edifícios ou a um grande ambiente social dentro de muros, mas ao estado geral de toda a comunidade, estado ou país. O que Salomão está dizendo aqui? Quando ele usa a palavra casa, ele está se referindo a você, a algo mais local, mais pessoal. E quando ele usa a palavra cidade, ele amplia o poder de Deus e a sustentabilidade de Deus nesse mundo, ampliando a todas as nações, a todos os lugares desse universo. É como se ele dissesse: olha, Deus cuida e mantém no micro e também no macro. Tudo que é mínimo, tudo que é grande, tudo que sai das nossas mãos, que escapa pelos nossos dedos, aonde não alcançamos, Deus está lá fazendo a sua obra. A proteção, na qual Salomão fala aqui sobre uma cidade, ela é rodeada de sentinelas. Geralmente a gente tem isso logo na mente: olha, uma cidade está protegida, e aí vem logo na nossa mente um exército ou um grupo de pessoas armadas
as sentinelas que estão ali fazendo a segurança em todos os seus aspectos. Até porque, no final das contas, se estiverem sem Deus, estão perdidos. Mesmo olhando para essa cidade toda rodeada de seguranças, com os mais avançados sistemas de defesa ou alarme que se possa botar nessa cidade, nada vai proteger se Deus não for a causa de todas as coisas. Nada pode proteger ou ser protegido a parte da vontade soberana de Deus. Por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não for o centro da nossa vida, o centro da igreja, se Ele não for o dono da igreja, se Ele não for o centro em todos os nossos pensamentos, palavras, obras, naquilo que a gente olha, naquilo que a gente ouve, naquilo até que deixamos de fazer, não adianta tentar nos vigiar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, com isso, meus irmãos, Salomão afirma e nos ensina simplesmente que todo esforço humano se curva diante do trono da providência de Deus, pois Deus mantém vivo todas as coisas. Não podemos edificar um jardim pela nossa própria força. Você pode até plantar, você pode até regar, mas só Deus vai dar o devido crescimento. Ele faz com que todas as coisas aconteçam em seus mínimos detalhes, direcionando tudo para o objetivo pelo qual Ele mesmo designou. Com isso, nós concluímos que se a nossa condição terrena depende inteiramente da bondade de Deus, aí sim nós ficaremos tranquilos, nós estaremos em paz. De fato, a preocupação não mais vai nos perturbar como perturbava antes. Quando uma casa é planejada, ou mesmo quando se faz as leis para a criação dela, quando se cria as regras, quando se arquiteta os planos, se Deus não tiver com a mão nesses planos, se Ele não modificar, se Ele não assinar esse projeto, em vão nós o fazemos. Queridos, o Espírito Santo de Deus diz que todos os nossos empreendimentos nessa terra serão infrutíferos, não terão o mínimo valor, a menos que a nossa própria insensatez, que pensa ao contrário ao plano de Deus, reconheça a sua soberania e o seu poder sobre todas as coisas. O que, portanto, vemos aqui no verso 1, como conclusão daquilo que Salomão está dizendo? O verso 1 está pautado, está repousando na provisão e proteção do Deus Altíssimo. Santo Agostinho disse certa vez assim: usa a mensagem do Salmo também aos líderes cristãos como construtores, trabalhadores e vigias de Deus para com sua igreja, sendo inútil o trabalhar dos ministros sem a graça e sem o poder de Deus. Então não adianta o esforço de líderes para com a igreja, se Deus não tiver uma graça, é um esforço inútil. E aí, quando não se vê resultado por esse esforço, cria-se diversas outras mirabolâncias e histórias para que se veja o resultado. Só que esse resultado não terá consistência, não terá durabilidade. Esse resultado ele vai se quebrar em pouco tempo, se a graça de Deus não estiver conosco. Isso é o que Salomão nos traz aí no verso 1. No verso 1, no verso 2, ele vai nos falar da providência de Deus, quando ele diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Assim ele adverte, ele dá enquanto dorme. Ele dá enquanto dorme. Então é inútil você fazer o que você tem que fazer, ou que você acha que pode produzir todas as coisas por você mesmo, porque só Deus vai estar dando o resultado final a cada um de nós. E esse segundo verso, ele confirma aqui uma condicional daquela primeira afirmação. A primeira afirmação que nós vimos aí no verso 1
é que se o Senhor não edificar a casa, irmão, estão aqueles que edificam, né? Não tem sucesso nenhum naquilo que fazem. E aí a condição para essa primeira afirmação é o que ele diz: se o Senhor não edificar a casa, não trabalha os que edificam, é inútil. Há uma inutilidade em você correr tanto, levantar de madrugada, repousar tarde, comer aquele pão que tanto você penou para ter, porque aos seus amados o Senhor dá e toma. Veja bem, nós precisamos da provisão de Deus. As pessoas se desgastam, se consomem inutilmente no trabalho. Não estamos falando aqui que não se deva trabalhar. Não estamos dizendo aqui que não se deve produzir, se esforçar, buscar, construir. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de desgaste quando se faz essas coisas com as próprias forças. Ele está falando do consumismo e da inutilidade de um trabalho do qual Deus não está fazendo parte. Ele não vai render, ele não vai ter sucesso, ele não vai ter estabilidade, ele não vai gerar alegria ou prazer, mas vai ser apenas descontentamento. Por isso, aqueles que procuram correr para adquirir riquezas, essa prosperidade não tem benefícios se Deus não estiver com a mão nesses planos. E aí ele vai para o verso 2, trazendo aqui uma sentença, dizendo: inútil você será. Essa é a sentença: será inútil. Você vai se quiser, você vai correr se quiser, você vai carregar o peso até aquele que você não pode carregar, se você quiser, porque ele será inútil. Levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente bronzeados. E ele está fazendo isso, meus irmãos, para abrir os olhos dessas pessoas, para que atentem para a providência de Deus em todas as coisas. O salmista se dirige a cada um em particular aqui. Ele diz inútil, não só a quem ele escreveu nesse tempo, mas ele está dizendo inútil para mim e para você, porque ele pensa aqui em duas coisas que contribuem para o acúmulo das riquezas: os que juntam riquezas em um curto prazo, não poupando o mínimo esforço, não param, e aqueles que estão consumindo a noite e o dia, dedicando todo o seu tempo, a sua vida, cada minuto da sua vida, e no final de tudo isso desfrutam muito pouco daquele produto, daquele resultado do trabalho que tiveram. Não faz sentido, meus irmãos, dar todo o tempo de sua vida ao trabalho, quando na verdade o fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus. É Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: é assim que acontece. Nós regamos, nós plantamos, um outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Não adianta correr de um lado para o outro. A verdade é: o fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus. E Salomão aqui não está negando ou dizendo, como eu disse, você não deve trabalhar duro. Não é isso que ele está dizendo. Você deve trabalhar duro, sim. Pode ser necessário fazer, até serão algumas vezes. Mas o problema aqui está na frase pão de dores. O ato penoso de buscar esse pão de uma maneira da qual você não tem prazer, na qual é perda do tempo. Ele dá um destaque desnecessário aqui ao trabalho que não depende exclusivamente de Deus. O salmista explica que o que se adquire também por meio do trabalho duro e exaustivo é comido, sabia, com inquietação no coração. Você já pensou nisso? Até por meio de um trabalho duro, exaustivo, ainda aquilo que você consome, que você desfruta, ainda traz inquietude no coração. Porque aí você precisa trabalhar novamente, mais duro ainda. Você precisa trabalhar mais exaustivamente ainda para poder ter aquilo. Traz inquietação ao coração. Porque devemos trabalhar, sim, devemos trabalhar, mas devemos confiar nos resultados a Deus. Porque aí o salmista diz: Ele vos dá enquanto dorme. Trabalhe, sim, mas espere os resultados virem da mão do Senhor.
Busque duramente, se esforce, sim, mas busque o resultado das mãos de Deus. Dedique o que você faz ao Senhor. A linguagem aqui do Salmo foi escrita num contexto de uma sociedade agrícola, que trabalhava no campo, de uma grande sociedade que vivia do campo, onde a maioria dos leitores que leem aqui o texto de Salomão eram agricultores, lavradores, e as colheitas dependiam ali do ciclo das chuvas, como até hoje depende. Todos aqueles que são agricultores plantam e dependem da chuva. Faz todo aquele trabalho com tratores, de arar a terra, bota trabalhadores no campo, planta uma semente, não sei quantos hectares de terra, mas no final das contas, ele cruza os braços e agora dependemos de Deus, dele mandar chuva, dele mandar tempo apropriado para essa semente brotar e crescer. E é isso que está aqui nos trazendo essa noite a linguagem de Salomão para aqueles a quem ele sabia que eram agricultores e lavradores, e ele fala dessa maneira para que eles entendam. Então essa linguagem faz com que nós venhamos a nos lembrar de que esse ciclo da chuva é dado pelo Senhor. E aí também essa plantação precisa estar livre de pragas, de tempestades, de doenças. E essas pessoas poderiam ali estar plantando, irrigando e no final colhendo, mas esse no final das contas, o resultado é Deus que finaliza, enquanto os lavradores dormem. Eles vão, plantam e regam e vão dormir. E Deus vai dar o crescimento no momento certo. Deus é quem faz a semente germinar. Por isso é que nós estamos aqui trabalhando no Salmo da despreocupação, nos prevendo a uma despreocupação. Veja bem, o salmista vai não só falar dessa providência de Deus, mas veja como ele vai expor também uma outra providência de Deus, agora nos versos de 3 a 5, quando ele diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade, e feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos a porta. A afirmação do salmista aqui nesses textos nos leva a mais uma condição, como lá no verso 1 ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A lição aqui, meus irmãos, é que à luz da providência de Deus, nós olhamos para Deus em busca dessa luz e dessa proteção. Mas talvez você esteja pensando: mas aí, pastor, o que é que isso tem a ver com os filhos? De tudo isso que o Senhor falou, daquilo que Ele nos diz por meio das Escrituras, da providência, da soberania de Deus sobre a criação de todas as coisas e a manutenção dela, o que é que isso tem a ver com nossos filhos? No verso 2, Salomão afirma que os filhos são herança e galardão da parte de Deus. No contexto, parece que ele está dizendo que Ele nos dá uma medida de força, segurança e estabilidade temporal, dizendo que eles são como flechas na mão do guerreiro. Você sabe que a flecha na mão do guerreiro, ela não vai permanecer ali o tempo todo, mas ela vai ser lançada. É o que acontece com os filhos. E nesse contexto ele nos fala assim: são flechas na mão do guerreiro. Salomão acrescenta, dizendo ao isso que ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu tenho ouvido essa frase usada muitas vezes para animar casais para que tenham muitos filhos. É usado muitas vezes em encontros de casais para que tenham muitos filhos. Quanto mais, melhor. Com base até no Antigo Testamento, que a bênção das famílias era uma família com muitos filhos. Mas não pensemos aqui no tamanho da família. Precisamos entrar na cultura da época, onde envelhecer sem filhos era um grande problema. Nós vimos a angústia no coração de muitas mulheres bíblicas, assim como Sara, que estava ali angustiada porque não podia dar um filho a seu marido. Naquela época não tinha programas sociais para atender os idosos, por isso quando envelheciam se tornavam frágeis e se apoiavam nos filhos para a sua proteção. Salomão explica que essa proteção, no final das contas, vinha de Deus, não vinha propriamente só dos filhos, mas era Deus que providenciava esses filhos para acompanharem seus pais até o fim da vida, o que quase praticamente não acontece hoje. Pai
Vai envelhecendo, o filho começa a perceber e já pensa no marido para botar. Não pensa em cuidar dele. Já vê uma mãe que está passando dificuldades com enfermidade, com alguma coisa, e já pensa: eu não vou cuidar, eu preciso providenciar uma casa de repouso para poder colocar ela, porque eu não vou cuidar. Era diferente. Aqui os filhos acompanhavam seus pais até o fim das suas vidas. Iam com eles até os últimos minutos da sua vida. Por isso Salomão explica que essa proteção também, no final das contas, não vinha do desejo desses filhos, do desejo do coração humano, mas de Deus. Deus providenciava isso. Por isso os filhos vêm do Senhor, não vêm de um outro lugar, mas vêm de Deus como providência para os seus pais. A lição aqui se baseia em descansarmos na proteção providencial de Deus, como era no passado. Pais que iam envelhecendo e sabiam que Deus estava cuidando deles. Como? Na prole, os filhos que ficavam para acompanhar a vida dos pais até o seu final, protegendo-os, guardando-os, alimentando-os, cuidando deles. Por isso, meus queridos irmãos, Salomão descreve aqui os filhos como pessoas que são distinguidos por retidão e integridade. Eles não hesitavam em prestar conta de sua vida, para que muitos hoje fechem suas bocas maldosas e caluniadoras quando se apontam filhos que de fato cuidam dos seus pais até o fim da vida deles. Ele aqui apresenta a virtude e a integridade moral como elementos que constituem a proteção que os filhos devem dar aos seus pais. Nós concluímos, meus irmãos, esse salmo dizendo que, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa diante de Deus, devem lembrar-se de que nunca terão sucesso em atingir os seus objetivos, senão por meio da especial graça de Deus. Por isso Salomão também sugere que, por mais que nos dediquemos à prática da integridade, nunca viveremos sem a presença de Deus na nossa vida. É preciso pensar no quanto a providência de Deus nos mantém em pé, fortes e vivos. Por isso o salmista nos chama a atenção para isso. Tenha a sua mente, o seu coração e sua alma voltados para aquele que providencia todas as coisas, porque em vão vigiará a sentinela se o Senhor não guardar a casa. Em vão aqueles que edificam a casa estarão exaustos e cansados no final das contas e não edificarão da maneira correta se Deus não edificar aquele lugar. Não adianta correr de um lado para o outro, aonde no final das contas o resultado de tudo aquilo que você trabalhou não trouxe prazer, porque foi apenas das nossas próprias mãos, da nossa própria força. O Senhor tem que estar nos nossos planos. Ele tem que estar como arquiteto de todas as coisas na nossa vida. Por isso, nós rogamos a Deus, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tenha compaixão de nós, para que aprendamos da sua palavra e nos sujeitemos a Deus em tempo integral para a glória do seu nome. Amém. Nós passaremos esse momento ao momento da ceia do Senhor. Convidamos os presbíteros a tomarem assento à mesa onde ministraremos os elementos. No qual, como meio de graça, nos dá o Senhor para o fortalecimento da nossa alma.
a Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, também a partir do versículo 26, na qual nós lemos um dos textos sobre a instituição da ceia do Senhor. Mateus 26, 26. Diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-te, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus Criador dos céus e da terra, Tu que és o eterno, o princípio e o fim, o alfa e o ômega de todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que fizemos aqui neste culto para glorificar o teu santo nome. Te agradecemos pela tua misericórdia e graça sobre nós. Ó Deus bendito, nós te pedimos para esse momento de comunhão com o Senhor, que o vosso Deus estenda suas benditas mãos sobre esses elementos, para que sejam separados, nos tirando do uso comum o pão e o vinho, a sabermos o qual o Senhor os usou como símbolo do seu corpo e do seu sangue, foram vertidos na cruz do Calvário. Consagra, Pai, esses elementos à tua igreja nesse momento, para que tenhamos esse meio de graça, a comunhão da mesa do Senhor Jesus Cristo, a unidade uns com os outros, a comunhão uns com os outros, e a tua presença majestosa em Espírito, ó Deus, no meio de nós. Ser propício a nós, perdoando os nossos pecados. É o que nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, como diz o texto, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que foi partido por amor de vós, comei dele todos. Eis aqui o sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo, no qual nos faz repetir esse ato maravilhoso de graça, esse meio de graça, que todas as vezes que comemos o pão, bebemos o vinho, como forma do sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo nesse memorial a esperança e a convicção de sabermos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, mas acima de tudo reviveu para a glória do seu nome e também para a glória da igreja. Nós o fazemos conforme foi a instituição do Senhor, e a sua ordem para nós foi comum dele todos. Pai, 1 Coríntios 15, 1 diz: pois, irmãos, não vos torneis conformes a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita
seus discípulos, dizendo: tomai, pois este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por amor de vós. O ensinamento do Senhor Jesus Cristo para nós é a princípio de nos lembrarmos que essa aqui não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas sim a mesa do Senhor. A mesa que gera graça, que gera misericórdia, que gera o meio de graça que nos torna irmãos, que traz comunhão e unidade no corpo de Cristo. Corpo que foi vertido na cruz do Calvário, foi assolado na cruz do Calvário, mas que toda dor se tornou em vitória, toda tristeza se tornou em alegria para a glória de Deus. Por isso o Senhor, repartindo também o vinho, simbolizando seu sangue com os discípulos, diz a todos e a nós: bebam também dele todos.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Muito obrigado por esse momento precioso e único, no qual repetimos, conforme a tua vontade, até o dia da tua volta. A nos lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, mas acima de tudo ressuscitou para a glória do seu nome. E assim como descemos ao túmulo com ele, também nos levantamos com ele na sua glória. Obrigado, Deus, pelo meio de graça no qual nos fortalece, nos dá esperança e nos traz forças para o dia a dia da nossa caminhada cristã. Ser propício ao teu povo, ó Deus, da tua igreja, para a glória de Jesus. Nós choramos e agradecemos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor, ao seminário no hino de número 55, enquanto estaremos assim devolvendo ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, com os dízimos e as ofertas alçadas ao Senhor. Hino de número 55, alegria e gratidão. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é
Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Te agradecemos pela tua paciência para conosco, ó Deus, em meio a tantas limitações e falhas, mas o teu povo segue sendo orientado e alimentado pela tua palavra, para que tenhamos vidas santas, vidas que de fato testemunhem a glória de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. Te agradecemos pela semana que passou, por toda a provisão que o Senhor nos deu do alimento, da saúde e todas as coisas materiais e acima de tudo espirituais. Te agradecemos, ó Deus, também pelos momentos difíceis, de lutas e de labor, porque tivemos testemunhando em todos os momentos a tua presença para conosco. Pai Santo e Justo, nós também, diante da tua presença, ainda nós colocamos os nossos irmãos e irmãs enfermos, aqueles, ó Deus, que estão necessitados da restauração de sua saúde, desejosos de louvar ao Senhor e de engrandecer o teu santo nome no templo. Não que não estejam fazendo, estão louvando sim, estão agradecendo a Deus pelas suas vidas, mas gostariam de estar conosco, unidos aqui em comunhão, nos confraternizando para a glória de Deus Pai. Nos restaura, Senhor, a saúde. Traz saúde ao teu povo, Senhor, segundo a tua vontade. A outros irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos, ó Deus, nós te rogamos o consolo e o conforto do teu Espírito Santo, para que os fortaleça, para que não os deixem desanimados, ó Deus, mas que eles vejam a tua glória, a tua presença com cada um deles, porque o Senhor não abandona os seus. Ó Pai, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, de um sono reparador, de um descanso tranquilo, Senhor, para que iniciemos uma nova semana diante da tua presença mais uma vez, contando com a tua soberana providência na nossa vida em todos os aspectos. Nós precisamos nos lembrar que devemos estar sujeitos ao Senhor, devemos estar dependentes do Senhor em todas as coisas da nossa vida. Obrigado, Pai, por todos os presentes aqui no templo, todos os visitantes, pelos irmãos, que estão assistindo pelas redes sociais, todo ao Senhor, glorificando o teu santo nome. Essa ferramenta que o Senhor providenciou, que pudéssemos estender a pregação do Evangelho também aos lares. Obrigado por tudo, nos espere em paz e segurança para os lares, em nome de Jesus. Recebam a bênção. Graças a Deus, que o amor de Deus esteja sobre nós. Que essa todos os nossos corações, sobre esta igreja, todo espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Irmãos e mães, pessoas queridas e familiares que estão nos visitando essa noite. Nós gostaríamos de saber, visitantes que estão conosco aqui, como elas que tem algum visitante, não, está só da igreja. Lá cá, pessoas que nos visitam, irmãos queridos, Alessandro, pastor, aqui, colocado aqui, não, né? Irmãos, visitando, nós agradecemos.
Queridos, a partir de amanhã, nós estamos aí iniciando a Semana Mundial de Oração de todos os anos, após romper o ano antes, logo depois do dia que ela será primeiro, temos a celebração. Será que amanhã às 19 horas eu venho para iniciar essas